Caros alunos, bem-vindos à segunda parte do desenvolvimento do nosso tópico sobre ética na ciência. O título que eu dei para essa segunda parte é Os peritos conscientes do pântano que escolheram para si. Então, o nosso foco aqui é no desenvolvimento da consciência, da compreensão do cientista sobre dois aspectos principais desse pântano político, que são vieses cognitivos e alguns aspectos de epistemologia científica. Eu tenho, como sempre, algumas mensagens principais, que eu espero que permaneçam como reflexões sobre esse tema. Quais são essas mensagens? Vamos lá. A primeira mensagem é sobre o conceito de ciência normativa, que é uma corrupção da ciência. Ciência normativa é aquela ciência que é desenvolvida, apresentada ou interpretada com base em preferências tácitas, geralmente não declaradas, por uma determinada opção política. A segunda mensagem, que se posicionar politicamente, desde que essa opção seja explícita, e que as informações sejam apresentadas de forma simétrica e de forma abrangente, não de forma seletiva, não é ciência normativa. Ainda assim, é preciso levar em conta que, como peritos, a preferência política dos cientistas terá um peso elevado. A terceira ideia é de que a ciência normativa ela pode ser antiética, quando uma defesa política é feita intencionalmente e de forma dissimulada, de forma disfarçada, ou ela pode ser aética, né? Uma defesa política feita de forma não intencional, um auto-engano. E elas, evidentemente, se confundem, a gente vai discutir isso. A conduta aética, ela pode decorre de uma infidelidade à racionalidade científica. A racionalidade científica ela é diferente de outras formas de racionalidade, em alguns aspectos que são essenciais e que compõem o que a gente chama de método científico. A ciência exige verificação. A verificação é uma tentativa de falseamento, é uma tentativa de refutação, não de confirmação. E proposições ad hoc são epistemologicamente e eticamente perigosas. Não que não possam ser feitas, mas são, no mínimo, perigosas. A conduta aética, ela também pode decorrer de tendenciosidades cognitivas. O que são essas tendenciosidades cognitivas? São padrões sistemáticos de julgamento, que, embora tenham sido selecionados evolutivamente, façam parte da nossa forma de agir, elas eventualmente podem induzir a erros de julgamento e a respostas que são ou inconsistentes ou moralmente inadequadas. Então a gente não pode se deixar cair nas tendenciosidades cognitivas. Próxima ideia, que a racionalidade científica ela é uma forma de aprendizado e de produção de conhecimento que busca justamente evitar essas tendenciosidades. Esse é o grande mérito da ciência. E é uma obrigação moral dos cientistas não se deixar escorregar por esses vieses cognitivos, porque isso, em última medida, significa não seguir estritamente as proposições do método científico. Essas resvaladas cognitivas, elas acontecem com mais frequência no momento da interpretação e da comunicação das evidências.
O cientista, nesses momentos, ele pode ficar tentado a ser seletivo na abordagem do tema, a reforçar ou omitir determinadas conclusões ou antecedentes, ou explorar os dados numa determinada direção que não tenha sido investigada. As contradições e as preferências políticas, elas podem estar ocultas em outros momentos do fazer científico também. Podem estar ocultas na escolha do tema, na escolha das hipóteses, na escolha dos métodos analíticos, na escolha dos resultados que vão ser mostrados ou omitidos, ou seja, enfim, ao longo de todo o empreendimento científico. Muito bem, essas são as nossas ideias que nós vamos começar a desenvolver agora, uma a uma, com um pouco de detalhe. Nós terminamos a primeira parte do desenvolvimento desse tópico chamando a atenção de que os cientistas eles têm um poder de influência importante nas arenas políticas e que participar dessas arenas políticas é inevitável, né? Não só inevitável, como também correto ou até mesmo imperativo. E que existem riscos, cuidados e ajudas que nós podemos lançar mão ao enfrentar esse pântano. E também chamando a atenção para aqueles dentre nós, cientistas, que optarem por atuar politicamente. Que nesse caso, fornecer informações científicas para tomadores de decisão ou para o público exige uma obrigação moral, que é evitar transmitir qualquer preferência política, de forma dissimulada. Se isso for feito, é preciso ser brutalmente claro, honesto e franco. Que fazer uma defesa secreta de uma preferência política é fazer ciência normativa, conforme definido aqui acima, e a gente vai desenvolver mais essa ideia, e que isso é um desvio ético. Isso compromete tanto a legitimidade da ciência quanto o seu caráter, da ciência, não apenas do cientista. Muito bem, vamos aprofundar esse tópico. A ciência, de novo, ela lida com o mundo como ele é. Fatos sobre o passado, fatos sobre o presente e perspectivas sobre o futuro. Então a ciência lida com o mundo como ele é. A política é que lida com o mundo como ele deveria ser. Isso envolve preferências, escolhas, opções. A ciência pode, por exemplo, afirmar que uma população de uma espécie silvestre está diminuindo 10% ao ano. E que ela estará provavelmente extinta em 50 anos, se nada for feito. Esse se é importante. A política é que cabe decidir se algo deve ou não deve ser feito sobre isso. Então, cabe ao cientista informar, olhem, existe esta situação. Se não for feito nada, vai acontecer isso. Se for feito tal coisa, pode acontecer isso, esses serão prejudicados, esses serão beneficiados e assim por diante. A ciência pode afirmar, agora na pandemia, que a taxa de transmissão de coronavírus nas escolas é elevada se a densidade de alunos for elevada e se o tempo de convivência forem elevados. Bom, cabe à política decidir, dada esta situação, como equacionar a educação e saúde. Essa é uma escolha, é uma opção, isso vai além da ciência. Nós usamos rotineiramente expressões que são carregadas de valores, carregadas de preferências e carregadas de emoções também. Degradação, impacto, melhoria, bom, ruim, saudável. A gente também usa rotineiramente expressões que podem assumir diferentes conotações, indicando aceitação ou rejeição, sejam de fatos, sejam de crenças, sejam de preferências. Expressões como justificado, garantido, correto. E nós também usamos com frequência, rotineiramente, superlativos e adjetivos, com o objetivo de enfatizar valores, enfatizar preferências ou enfatizar emoções. Grave, assustador,
maravilhoso, demoníaco, terrível, né? A bomba populacional, estamos à beira do colapso. E, finalmente, nós usamos também rotineiramente frases afirmativas, que na verdade são afirmações de valores. Por exemplo, a economia está em primeiro lugar, a saúde está em primeiro lugar, os animais têm direitos. Refletem afirmações de valores. Essas expressões, elas fazem parte das nossas estratégias de comunicação. Elas auxiliam a criar comoção, auxiliam a criar envolvimento, quando o nosso objetivo é influenciar a audiência numa determinada direção. Mas quando nós precisamos, ou quando nós desejamos ser neutros e ser precisos, quando essa é a escolha, essas expressões são inadequadas. Justamente porque elas camuflam preferências e valores como se fossem verdades. Então, é preciso ter consciência dessas escolhas subjacentes à nossa forma de comunicação. Existem expressões que são mais propensas a focar mais em fatos e de forma mais precisa. Falar em efeito em vez de impacto. Falar em mudança em vez de degradação. Falar em aumento em vez de destruição, por exemplo. Mas sempre depende de como a frase é formulada. Então, retomamos aqui a nossa questão inicial. Qual é o papel da ciência e do cientista nas arenas políticas? Usar estratégias retóricas para influenciar a opinião pública? Ou enfatizar as evidências e a confiança que nós temos nas evidências? Bom, a biologia da conservação, ela optou por um caminho. Ela optou por tentar compatibilizar uma ciência que se guia por valores, com clareza sobre as evidências, e o respeito ao papel da política. A gente já viu isso na primeira parte do desenvolvimento desse tópico aqui. É um terreno pantanoso. Eu me somo ao posicionamento de Lackey de que uma ciência que é permeada por preferências políticas, ela corre o risco de perder independência e credibilidade. Bom, o que é ciência normativa? É aquela ciência que é desenvolvida, apresentada ou interpretada com base em uma preferência política. Em geral tácita, em geral não declarada. Se posicionar politicamente não é um problema, desde que essa opção seja explícita e desde que as informações sejam apresentadas de forma simétrica e abrangente, não de forma seletiva. Ainda assim, é preciso levar em conta que, como peritos, essa preferência política do cientista, ainda que explícita, ela vai ter um peso elevado. Pelo menos enquanto o cientista mantiver a sua credibilidade, enquanto a ciência mantiver a sua credibilidade, e o cientista for capaz de demonstrar a sua competência e a sua independência, apesar das suas preferências. Vejam que é um terreno difícil de ser caminhado. Bom, a ciência normativa, ela tanto pode ser uma defesa política dissimulada, disfarçada, como ela pode ser um auto-engano. Eu vou começar o desenvolvimento desse aspecto pelo segundo problema. É um tipo bastante insidioso de corrupção política. Vamos ver como é que isso funciona. A ciência normativa, frequentemente, não é percebida como normativa, nem pelos tomadores de decisão, nem pelo público e muitas vezes nem pelos próprios cientistas. E isso induz a uma leitura na arena de que a solução que está sendo proposta
não necessariamente reflete preferências, mas que ela é a melhor solução, ela é a solução mais bem embasada, embora ela envolva preferências. O que nos leva a desenvolver, apresentar ou interpretar informações a partir de preferências políticas? Se nós aceitamos que a ciência normativa é um desvio ético, a gente pode imaginar dois tipos de situações. A primeira, ela é uma conduta antiética. O cientista, ele sabe que está praticando ciência normativa, ele optou livremente por corromper a ciência. Nesse caso, se trata de má intenção, e por isso é uma conduta antiética. Mas ela pode também ser uma conduta aética. O cientista não está consciente da prática da ciência normativa, assim como os tomadores de decisão também não, como o próprio público também não, e ele próprio está convencido de que não está defendendo uma preferência, mas que está se referindo a fatos. Bom, essa situação ela pode ser derivada, talvez, de um de dois problemas principais. Ou é uma formação epistemológica precária, ou são erros cognitivos. Vamos conversar rapidamente sobre esses dois pontos. Começando com uma pinceladinha de epistemologia e ética. A racionalidade científica ela é diferente de outras formas de racionalidade, em alguns aspectos essenciais, básicos. E eles compõem aquilo que a gente chama de método científico. Eu vou lembrar aqui dois desses aspectos. Primeiro, a ciência ela exige verificação. Qualquer afirmativa antes de uma verificação não é um fato, é uma hipótese. E essa hipótese ela é científica se ela for verificável. Não é correto tratar hipóteses como verdades, mesmo verdades transitórias. Bom, segundo, a verificação ela exige um determinado método para ser válida. Um método específico, um método validado pela comunidade científica. Então não é qualquer validação que serve. Mas elas ainda, eventualmente, podem ser falseadas no futuro. Então, essas verdades produzidas pela ciência são sempre verdades transitórias. A gente vai desenvolver esse ponto do falseamento em seguida. Uma notícia de jornal, de rede social, por exemplo, ela não é uma evidência, e muito menos uma evidência científica. Ela precisa ser verificada. E se for tratada como evidência científica, essa verificação precisa seguir o método científico. E, portanto, ela não pode embasar um argumento chamado de científico. Uma informação que seja produzida por uma outra racionalidade, seja ela qual for, que não a científica, também não é conhecimento científico, até que ela seja verificada pelo método científico. Então, não é uma questão de desprezar ou desprestigiar outras formas de racionalidade. Elas simplesmente não podem ser chamadas de evidências, não podem ser chamadas, menos ainda, de evidências científicas. Até que elas sejam verificadas, e essa verificação não pode seguir procedimentos dessas outras racionalidades. Ela precisa seguir o procedimento da racionalidade científica. Sobre essa verificação, o que eu quero chamar a atenção é que o método de verificação em ciência também é único, diferente da forma de aceitação de verdades em outras racionalidades. E na ciência, nós tentamos falsear, refutar as hipóteses. Nós buscamos evidências contrárias à hipótese, e não confirmações. E enquanto a hipótese resistir a essa tentativa de rejeição, ela vai ser aceita como uma verdade transitória. O exemplo proposto por Popper, no seu livro clássico, sobre epistemologia científica, é
a tentativa de tentar provar que todos os cisnes são brancos. Bom, se nós tentarmos provar essa hipótese buscando cisnes brancos, ou seja, buscando a confirmação da hipótese, nós vamos sempre confirmar ela, porque existem cisnes brancos. E nós vamos encontrar cisnes brancos. Mas isso não prova que todos os cisnes sejam brancos. Em ciência, se nós quisermos provar que todos os cisnes são brancos, nós precisamos procurar cisnes negros. Se nós encontrarmos um único cisne negro, isso acaba com a hipótese de que todos os cisnes são brancos. Então, o método científico é uma tentativa contínua de falseamento, de refutação das hipóteses, e não de confirmação. Costuma ser o inverso em outras formas de racionalidade. O outro elemento que eu quero chamar a atenção sobre o método científico, o processo científico, diz respeito às proposições ad hoc. Proposições ad hoc são aquelas que são feitas após a rejeição de uma hipótese. Elas são sempre perigosas, frequentemente, em geral, inadequadas. Elas frequentemente não são válidas. Porque uma proposição ad hoc altera os pressupostos, altera os mecanismos propostos, portanto, altera a hipótese como ela foi inicialmente proposta. E, portanto, isso vai exigir uma nova verificação. Então, nós encontramos um cisne negro, mas então nós fazemos uma proposição ad hoc. Não, mas veja bem, esta espécie não é um cisne. Ela é uma espécie aparentada, ela é outra coisa. Numa tentativa de salvar a hipótese de que todos os cisnes sejam brancos. Perigoso. Refutou, está refutado. Proposições ad hoc, que fazem parte dos nossos discursos de tentativas de confirmação dos nossos pontos de vista, são corriqueiros. Nós fazemos isso o tempo todo. Em ciência, isso não é válido. Bom, é uma obrigação moral do cientista conhecer e aplicar os métodos da sua área de conhecimento. É também uma obrigação moral do cientista ser fiel à ciência quando ele for se pronunciar como cientista. Ou seja, aceitar como evidências apenas fatos produzidos pela investigação científica. Ou ele está no lugar errado da mesa. Observem que isso é diferente de ignorar ou desprestigiar outras formas de conhecimento, mas de tratá-las de forma cientificamente correta, como hipóteses, e não cair nas armadilhas das proposições ad hoc. Então, é uma obrigação moral do cientista entender minimamente de epistemologia da ciência. Buscar evidências a favor da hipótese não é científico. Vou lembrar aqui que eu propus anteriormente, na primeira etapa desse tópico, que as políticas elas apresentam dois elementos. Elas envolvem metas e elas envolvem ações. E que as metas e as ações elas têm um conteúdo ético, elas podem ser justas ou injustas. E que essa crença de que as ações conduziram às metas, ela pode ser sólida ou ela pode ser infundada. O cientista, ele, enquanto perito, ele pode ser solicitado a formular tanto metas quanto ações. Será que ele é capaz de fazer isso de forma justa e neutra? Do ponto de vista epistemológico, ambas, mas principalmente a relação entre elas, precisa de um amparo no conhecimento científico. Bom, isso é uma obrigação moral do cientista. Do leigo não, mas do cientista sim. O cientista ele não pode desconhecer o método científico. Bom, a conduta ética, ela pode também decorrer de tendenciosidades cognitivas. O que são tendenciosidades cognitivas?
são padrões sistemáticos de julgamento. Essas tendenciosidades, esses padrões sistemáticos de julgamento, às vezes eles são denominados de erros cognitivos, porque eles nos induzem a erros de julgamento e induzem a respostas inconsistentes ou moralmente adequadas. Só que essas tendenciosidades, elas são generalizadas. E portanto, né, elas parecem ser uma consequência de como o cérebro funciona, parecem ser uma resultante de processos evolutivos e adaptativos. E, portanto, elas são, ou pelo menos foram, adaptativas. Mas talvez elas estejam dando prioridade para o concreto em detrimento do abstrato. O concreto é o que nós vemos agora, é o que está à nossa volta. Só que às vezes a aceitação apenas do concreto pode levar a erros de julgamento. Especialmente nas sociedades modernas, né, onde questões culturais inéditas, interações complexas em diferentes escalas, muitas vezes são mais definidoras da nossa própria realidade e das nossas perspectivas do que o nosso entorno mais imediato, né, que é captado pelos nossos sentidos, captado pelos nossos arquétipos mentais, que são elementos evolutivamente selecionados. Então, né, para dizer de outra forma, nós somos animais complexos e vivemos numa sociedade com muitos elementos inéditos. E é aí que mora o perigo. Bom, tem várias classificações de vieses em diferentes áreas do conhecimento. Essa é uma área bem interessante e pessoalmente me parece relativamente confusa. Mas eu vou sinteticamente e um pouco seletivamente explorar alguns que me parecem mais relevantes aqui. E aí vocês ficam convidados a investigar mais sobre eles. Primeiro viés que eu quero chamar a atenção é o viés normativo. É uma tendência de aceitação tácita de normas como uma referência ética ou de verdade. Eu pessoalmente gosto de chamar esse viés normativo de legalismo, né, que é aquela tendência a responder a qualquer pergunta sobre por que alguma coisa, com por que está na lei. Né? Então, a gente tem uma tendência a seguir regras, nós somos animais sociais, especialmente quando essas regras concordam com as nossas posturas morais. Né? Então, uma resposta mais direta para a gente definir um posicionamento está na lei. Mas ela convive com a tendência à subversão, né, que também existe. Segundo viés, é o viés de confirmação. Esse é um clássico na literatura de epidemiologia, por exemplo, e de conhecimento baseado em evidências. É aquela predisposição para encontrar ou não encontrar informações que confirmam ou que questionam as nossas expectativas e os nossos estereótipos. Nós temos a tendência a aceitar tudo que concorda com a nossa própria visão de mundo, partindo do ponto de vista de que nós confiamos em nós mesmos, como julgadores. Isso faz sentido. Né? E ela é a forma de aprendizado e a forma de produção de conhecimento da maioria, se não de todas, as racionalidades que não são científicas. Mas a ciência é diferente. A ciência, ela é cética. O método científico é cético. O método científico é o método do falseamento, não o da confirmação. Viés de autoridade. E a tendência a reconhecer sujeitos entendidos como dominantes como uma referência de conduta ou como um modelo de sucesso. Bom, numa sociedade de peritos, é a tendência a aceitar tacitamente a orientação dos peritos, a orientação das autoridades. E aí entram os cientistas, por exemplo. Bom, numa sociedade hierárquica, isso ajuda a aceitar a hierarquia, a aceitar a hegemonia.
nós podemos perceber que isso, de certa forma, ajuda na coesão social e finalmente ajuda na sobrevivência. Mas ela também pode realimentar a aceitação da meritocracia, por exemplo, ou aceitar uma sociedade autoritária, por exemplo. Viés de atribuição é a tendência das pessoas de preferirem explicações chamadas de disposicionais para o comportamento humano. O que são explicações disposicionais? Aquelas baseadas na personalidade dos sujeitos, né? E subestimar explicações situacionais, baseadas na condição concreta do sujeito. Então, nós julgamos com os olhos. Nós julgamos as pessoas pela aparência, pela forma como elas se comunicam, e nós somos tentados a deduzir a personalidade dessas pessoas a partir dessas situações disposicionais, de como a pessoa se apresenta, né? E prestar menos atenção nas condições concretas que estão envolvidas naquela situação, naquele momento. Isso também pode estar associado por exemplo, à meritocracia, pode estar associado a diversas formas de preconceito. Viés de identificação, ou também chamado de viés de familiaridade. É muito interessante. É a tendência a aceitar ou a sentir apego por membros do próprio clã, mais familiares, mais parecidos com a gente, e a manifestar mais aversão por membros de outros clãs que são mais diferentes. Isso está associado, por exemplo, ao racismo, isso está associado ao antropomorfismo, associado à nossa tendência a imaginar estados mentais em animais, por semelhança com arquétipos que nós temos de estados mentais de humanos. Viés de enquadramento é a tendência a reagir de forma diferente quando uma afirmativa é construída com uma conotação negativa ou com uma conotação positiva. Perder é visto como pior do que ganhar. O certo é visto como superior ao incerto, quando positivo, mas ao contrário quando negativo. Então, a forma como nós escolhemos nos comunicar, se de forma positiva ou de forma negativa, essa mudança de enquadramento da informação, ela induz as pessoas a formar uma opinião numa determinada direção, também negativa ou positiva. Viés do presente é a tendência a supervalorizar o presente e a subvalorizar o futuro, a preferir benefícios imediatos em vez de benefícios maiores no futuro. E a pensar que o futuro ele pode ser resolvido depois, que ele pode esperar. Então é uma preferência pelo presente. Essa preferência pelo presente, ela é a base do raciocínio econômico, por exemplo. O raciocínio econômico neoliberal, que é imediatista, é a base do raciocínio, é a base da noção de juros. E está associado, por exemplo, ao esgotamento dos recursos naturais, né? Uma baleia é mais necessária amanhã do que hoje. Ela precisa se reproduzir, ela precisa aumentar ou contribuir para o aumento do tamanho da população, mas ela, em termos instrumentais, ela vale mais hoje. Eu não tenho segurança se eu vou ter acesso a ela amanhã, se ela vai estar viva amanhã, se ela vai me pertencer amanhã. Mas hoje sim. Então ela tem mais valor hoje, do ponto de vista instrumental, do que no futuro. Viés de normalidade é aquela tendência a
subestimar eventos graduais e superestimar eventos agudos. Catástrofes, morte, ciência, pandemia, são situações que geram mais comoção e mais reação do que problemas crônicos. Independente de contas e números, que são situações abstratas. Ele está associado ao viés do presente. Viés da vítima identificável, esse é outro clássico. Os humanos, eles tendem a responder de forma mais aguda, mais emotiva, mais agressiva a vítimas imediatas, a vítimas visíveis, do que a vítimas distantes ou invisíveis. É o ditado: o que os olhos não veem, o coração não sente. Isso está associado, por exemplo, ao biocentrismo, à caridade. Bom, existe uma série de outros vieses interessantes. O viés de grupo social, segundo esse viés, é quase impossível um sujeito ver o que a comunidade dele não vê. Viés de egoísmo, a tendência a pensar em si próprio como mais neutro do que os outros. Viés de conformidade, tendência a aceitar como verdadeiras as afirmações que são continuamente repetidas pelo grupo. Viés de otimismo, a tendência de prever resultados que são sistematicamente mais otimistas do que cálculos racionais diriam que são, né, do que os resultados que são observáveis. Como eu disse antes, existe um número grande desses vieses e uma área relativamente confusa, com algumas mudanças de denominação. Isso é empregado em diferentes áreas de conhecimento, especialmente em psicologia. Aqui tem umas ilustrações para mostrar como o nosso cérebro nos induz a determinadas leituras. Esse é o objetivo. E fica aqui uma reflexão, para que avancem um pouco no estudo desses vieses e como eles nos influenciam. Bom, aqui vale abrir uma janela para conversar um pouco rapidamente como lidar com incertezas e com confiança, que são aspectos que estão presentes tanto na forma de se comunicar como numa série desses vieses que eu comentei. Bom, como tudo, isso aqui também pode ser um assunto complexo, para começar, é comum existirem evidências científicas contraditórias, ou às vezes aparentemente contraditórias. Bom, isso pode ser o resultado de estudos mal conduzidos, mas talvez, mais provavelmente, há diferenças metodológicas entre os estudos. Ou também pode ser um fenômeno aleatório, uma questão de probabilidade. Evidências contraditórias, elas são naturais no processo de construção do conhecimento científico. É assim que a ciência avança, os cientistas estão acostumados com isso. E quando as evidências elas são contraditórias, bom, a gente precisa examinar com mais detalhe a metodologia que foi empregada. Mas esses resultados contraditórios, eles permitem que sujeitos, sejam cientistas ou não, escolham evidências conforme a sua conveniência. E isso não é correto. Ou, eventualmente, elas podem ser usadas para colocar em dúvida o próprio conhecimento científico, o que também não é correto. Sobre as incertezas, ainda. Elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser aleatórias ou elas podem ser epistêmicas. A incerteza, chamada de epistêmica, é aquela que poderia ser resolvida se nós tivéssemos mais informação. Ela é uma medida da nossa confiança ou da nossa ignorância sobre fatos e sobre ciência. Então, é aquela que a gente poderia resolver com mais trabalho de investigação. Ela pode ser tanto direta quanto indireta. A incerteza direta é aquela que é calculada e que é comunicada quantitativamente. São as nossas medidas de dispersão. Já as incertezas indiretas, elas são uma
ponderação da nossa confiança nos modelos e nos peritos. A ciência e os cientistas, eles estão treinados, ou pelo menos deveriam estar, para lidar com neutralidade, com incertezas e com probabilidade. Mas existem algumas tendenciosidades que afetam a confiança, ou do cientista ou do público, nos fatos e nos cientistas, que afetam especialmente a incerteza epistêmica indireta. Tem o viés da complexidade, que é uma tendência a preferir uma falsidade simples do que uma verdade complexa. Existe o viés de ancoragem, que é uma tendência a supervalorizar um determinado aspecto em detrimento de outros. Uma evidência em relação a outras. Em geral, a primeira. O viés de confiança, que é a tendência a preferir afirmações categóricas do que afirmações que envolvem incertezas. Então, aquele profissional que diz, eu tenho certeza, deixa comigo, eu garanto, é assim, ele tem uma tendência a ser mais aceito. Pelo viés de confiança. Às vezes, uma mentira ousada pode parecer mais verdadeira do que uma verdade hesitante. Como é que a gente lida com isso? Isso está diretamente relacionado, por exemplo, com o mundo das famosas pós-verdades. Então, assim, desmentir uma mentira pelo viés de ancoragem é mais difícil do que contar uma verdade por primeira vez. E especialmente se a mentira é simples e a verdade é complexa. Bom, essas tendenciosidades, esses vieses, eles deturpam a comunicação do cientista e a confiança no cientista e na ciência. O método científico de produzir informação, de aceitar informação e de comunicar a informação é contrário a essas tendenciosidades. E isso gera um mal-estar e gera uma desconfiança, gera uma insegurança no momento da comunicação. Eu mencionei na primeira parte da aula que seria uma obrigação moral do cientista ser brutalmente honesto e transparente. Isso significa, em outras coisas, comunicar incertezas. Não está claro se comunicar incertezas aumenta a confiança, porque sugere transparência e honestidade. Ou, por outro lado, se isso sinaliza incompetência por essas tendenciosidades. Se uma mentira for difícil de verificar, porque os efeitos eles são crônicos ou difusos ou complexos, o viés da normalidade, viés de identificação, viés de grupos e outros, pode ser bastante difícil lidar com a incerteza. Um pouco de compreensão sobre outros dois elementos psicossociais pode ajudar a gente também a se mover nesse pântano das incertezas. O primeiro é como se dá o relacionamento das pessoas com a confiança. Ele é assimétrico. Leva muito mais tempo para forjar confiança do que para forjar desconfiança. E ele é também emotivo. Competência e cordialidade se confundem como critérios de confiabilidade. Cientistas normalmente prezam mais a competência do que a cordialidade. Eles não costumam enfatizar a cordialidade, mas os manipuladores sim. Temos que ficar atentos. Segundo, jogar com a incerteza pode ser um caminho para igualar as versões. Isso é algo que pode ser usado nesse jogo político. Então, assim, apresentar as incertezas e de todas as alternativas e exigir simetricamente provas de todas as opções que estão em debate. Isso eventualmente pode ajudar.
Terceiro, ainda que envolva riscos, ser brutalmente transparente e ser capaz de informar corretamente o estado da arte do conhecimento sobre o qual o cientista está se pronunciando, segue sendo um preceito ético, segue sendo uma obrigação moral. A interface entre ciência e política não é para quem tem coração mole. Por que mesmo nós estamos discutindo tendenciosidades cognitivas? Porque o modo científico de aprendizado e o modo científico de produção de conhecimento, ele deve, pelo menos uma parte do seu sucesso, à capacidade que ele tem de evitar essas tendenciosidades. É uma busca por um método neutro e racional de julgamento. Mas, de novo, a ciência ela é um empreendimento humano e, portanto, o cientista é uma pessoa e, portanto, ele também está vulnerável a essas tendenciosidades. Nós precisamos estar atentos. Como? Primeiro, lembrar que é uma obrigação moral do cientista não colorir, não pintar a sua ciência, não contaminar a sua ciência com essas manifestações insidiosas de preferências. Em segundo, aprender a reconhecer as tendenciosidades e fazer a crítica e a autocrítica. Às vezes, essas resvaladas cognitivas, elas acontecem com mais frequência no momento da interpretação e da comunicação das evidências. É ali que o cientista pode ficar tentado, conscientemente ou não, a ser seletivo na abordagem do tema, a reforçar ou a omitir determinadas conclusões, determinados antecedentes, ou a explorar os dados numa determinada direção, eventualmente uma direção, inclusive, não investigada, extrapolar. As contradições e as preferências, sejam elas intencionais ou não, elas também podem estar ocultas em outros momentos do fazer científico, conforme eu já comentei, lembrando aqui. No momento da escolha dos temas, da escolha das hipóteses, da escolha dos métodos analíticos, da escolha dos resultados que serão apresentados ou que serão omitidos, enfim, ao longo de todo o empreendimento científico. Bom, com isso, eu termino essa segunda etapa e concluo esse nosso tópico sobre ética na ciência. E vamos então retomar aqui quais foram as ideias principais que nós desenvolvemos aqui nessa segunda parte desse tópico. Primeira ideia é o conceito de ciência normativa, que é uma ciência ou desenvolvida, ou apresentada, ou interpretada com base em uma preferência tácita, geralmente não declarada, por uma determinada opção política. Segundo, que se posicionar politicamente, desde que essa opção seja explícita e desde que as informações sejam apresentadas de forma simétrica e abrangente, de forma não seletiva, não é ciência normativa. Mas ainda assim é preciso levar em conta que o perito, pela sua posição, tem um poder de influência que devemos pensar se ela deve ser usada ou não. Que a ciência normativa ela pode ser antiética, ela pode ser uma defesa maldosa, intencional, de uma opção política, de forma dissimulada, de forma disfarçada, ou ela pode ser aética, uma defesa política não intencional, é um auto-engano. Que essa conduta aética, ela pode decorrer da infidelidade à racionalidade científica, uma racionalidade científica que é diferente de outras formas de racionalidade, em alguns aspectos que são essenciais. Primeiro deles, a ciência exige verificação. Segundo, a verificação é uma tentativa de falseamento. E terceiro, proposições ad hoc,
são epistemologicamente e eticamente perigosas. Que a conduta ética também pode ser uma consequência de tendenciosidades cognitivas. O que são tendenciosidades cognitivas? Padrões sistemáticos de julgamento que, embora tenham sido selecionados evolutivamente, podem nos induzir a erros de julgamento e a respostas ou inconsistentes ou moralmente inadequadas. Que a racionalidade científica, ela é uma forma de aprendizado e de produção de conhecimento que busca evitar essas tendenciosidades. E ela é uma obrigação moral dos cientistas não se deixar escorregar por esses vieses cognitivos. Que as resvaladas cognitivas tendem a acontecer com mais frequência na interpretação ou na comunicação das evidências. Que as contradições e as preferências políticas, elas podem estar ocultas também em outras etapas do fazer científico, do empreendimento científico. Esse foi o nosso tópico sobre ética na ciência. Espero mais uma vez que ele tenha sido desafiador, que ele faça vocês pensar nesse assunto e a buscar mais informações e a se preparar para as opções que vocês têm pela frente, para que sejam escolhas feitas da forma mais consciente e mais crítica possível. Era isso e até o nosso próximo tópico.